Bom, o outro lado do problema, politicamente, é extremamente grave, né? Que é entregar toda a parte jurídica dos sindicatos ao Ministério da Justiça. O que é o Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça poderia ser chamado também de Ministério da Polícia, que o Ministério da Justiça controla a Polícia Federal e de um modo geral controla a atividade policial, que está a serviço, né, teoricamente, do Ministério da Justiça. Então, a primeira coisa que nós devemos constatar é que a organização dos sindicatos, que é disso que se trata, né, foi colocada sob o controle da polícia. É um passo para a transformação dos sindicatos em sindicatos de caráter policial. Eu vi aí que muitas pessoas, né, eu não vi ainda a reação dos sindicatos propriamente ditas, a não ser em relação a outros aspectos do problema do Ministério do Trabalho, que nós vamos falar aqui, mas vamos pegar primeiramente o problema dos sindicatos. Muita gente fala o seguinte, que a mudança é que o Moro vai controlar as cartas sindicais. Muita gente nem sabe o que é isso. No Brasil, devido ao regime de semi-estatização dos sindicatos, que foi criado por Getúlio Vargas, para você ter um sindicato, o sindicato precisa ser reconhecido pelo Estado. E quando ele é reconhecido pelo Estado, ele recebe uma carta sindical. Como nós funcionamos, né, no Brasil, por esse regime sindical, num sistema de unicidade sindical, teoricamente, se você tem um sindicato metalúrgico, digamos assim, no ABC, você não pode ter um segundo sindicato metalúrgico no ABC. Isso daí foi infringido pelo Ministério do Trabalho inúmeras vezes. Uma coisa não é total, né? Não houve uma liquidação desse sistema de unicidade sindical, mas, de qualquer maneira, ele foi violado em inúmeras oportunidades. Então, quer dizer, o primeiro problema que se apresenta é o seguinte: se houver um conflito em qualquer lugar, vai ser o Sérgio Moro que vai escolher quem é o sindicato legítimo. Isso daí já é de uma gravidade extraordinária. Eu vi algumas pessoas totalmente desorientadas da esquerda falando que isso aí não tem a menor importância, porque o sindicato, para lutar, né, porque a esquerda ela é empolgada, épica e idealista na imaginação, né? No dia a dia, aquele feijão com arroz mal temperado. Então, lógico, é uma verdade isso daí. Para lutar, você não precisa de nenhum documento, né? É a mesma coisa que você fala, para amar, não é necessário nenhum documento. Basta amar, não é? Tem uma série de coisas na vida que você não precisa de documento para fazer. Mas aí fica a questão, por que as pessoas se casam, então? É que, na realidade, isso aí obedece a uma necessidade social, jurídica e tudo mais. Você vê que não só o casamento é uma instituição tradicional, como até os gays, que são um movimento em oposição à família tradicional, querem casar também. Por que será isso daí? Né? Não é que a pessoa, para amar, precisa de um papel, mas o papel tem sua importância. Então, logicamente que no caso dos sindicatos, nós temos que ver qual é a importância desse papel. A importância é que o sindicato ele não é apenas um instrumento que vai realizar lutas, ele é um instrumento que negocia com o patrão ou com o Estado. E se, logicamente, o Estado não reconhecer o sindicato, vai ser necessária uma luta enorme, isso sem falar que vai dificultar muito para os trabalhadores, a vida dos trabalhadores, você representar os trabalhadores através daquele sindicato. Só quem nunca atuou no movimento sindical pode achar que isso daí não seja um problema, né? Vamos contar um caso aqui. Durante o próprio governo Lula, quando a força sindical, nas negociações que foram feitas, tomaram conta justamente do departamento de registro das cartas sindicais, um belo dia eles apareceram com um golpe, né? E decidiram realizar
assembleias dentro do Ministério do Trabalho de mais de 50 sindicatos do estado de São Paulo para formar novos sindicatos e roubar, né, a personalidade jurídica dos sindicatos já existentes. Aí os sindicalistas da CUT, nesse ponto, fizeram muito bem, independentemente de qualquer consideração sobre o governo Lula, que tinha feito essa loucura de entregar para a Força Sindical o Ministério do Trabalho. Juntaram aí vários sindicalistas, mais de 2 centenas de sindicalistas, né, armados com instrumentos de diálogo e persuasão, e se dirigiram ao Ministério do Trabalho para acabar com a farra ali na hora. Quando a multidão apareceu, a farra acabou. E não foi levada adiante porque perceberam que o negócio ia ficar feio. Agora, o que vai acontecer agora? Porque naquela época o governo era do Lula. Agora o governo é do Bolsonaro. Então, pode ser que o Bolsonaro não chegue aí no Sindicato dos Bancários de São Paulo, no Sindicato dos Petroleiros, pode ser. E fala, não, o seu sindicato já não existe mais, agora eu estou dando a carta sindical para este sindicato aqui. Mas, com certeza, isso vai acontecer em centenas e centenas e provavelmente milhares de sindicatos em outros lugares pelo país afora, onde a organização dos trabalhadores é muito mais fraca. Né? Uma coisa importante também é o seguinte, os sindicalistas dos Correios, né, eles vivem essa experiência. Num dado momento, o PCdoB, no Correio, no Movimento Nacional dos Correios, decidiu dividir a Federação Nacional dos Correios e formou uma outra federação, só que sem o número necessário de sindicatos para formar essa federação. Mas o Ministério do Trabalho foi lá e legalizou, e principalmente os patrões legalizaram essa outra federação. Então, toda hora que você vai negociar, os trabalhadores se veem com a seguinte situação: tem 2 federações. Então, uma federação fala, eu quero o X, a outra já combina com os patrões, essa segunda federação, e já tem o negócio acertado. Né? É um pesadelo para os trabalhadores isso daí em termos sindicais. E isso daí é porque há 2. Agora, vocês imaginem, por exemplo, que os patrões, se aproveitando da situação, que o Sérgio Moro que controla isso daí, decidem colocar na ilegalidade a Federação Tradicional dos Correios e dar toda a legalidade para outra federação. Quer dizer, só com o problema da carta sindical, nós teríamos aí um desmantelamento de uma boa parte do sindicalismo brasileiro, com muita facilidade. Até porque a organização sindical, em muitos lugares, não tem força quase nenhuma, né? Que é um problema tradicional da falta de organização da classe operária brasileira e tudo mais. Agora, o problema não se limita a isso daí, né? A questão dos sindicatos do Sérgio Moro tem muito mais implicações. Por exemplo, uma coisa que é importante assinalar é o seguinte, o Ministério do Trabalho, aqui nós temos que contar um pouco a história das relações entre o Ministério do Trabalho e os sindicatos, que é muito importante. Na década de 30, o governo Vargas utilizou, né, a legislação trabalhista para enquadrar todos os sindicatos numa política de estatização. Então, os sindicatos tinham que ser reconhecidos pelo governo e ele começou a estipular normas para que o sindicato fosse reconhecido. No final desse processo, os sindicatos foram completamente controlados pelo Ministério do Trabalho. Então, por exemplo, você tinha aí quem pode concorrer, quem não pode concorrer, os sindicatos têm que prestar contas ao Estado da sua contabilidade. Durante o Estado Novo e durante a ditadura militar de 64, a pessoa precisava de um atestado político para poder concorrer. Quer dizer, criava 1 milhão de dificuldades
para que os trabalhadores controlassem os seus próprios sindicatos. Já no governo do PT, o Ministério do Trabalho começou a um esforço para retomar o controle dos sindicatos por essa via. Até agora foi relativamente poucas coisas. Por exemplo, já estabeleceram alguns itens que seriam necessários para fazer o estatuto dos sindicatos. Tá? Recadastraram os sindicatos, no que uma parte dos sindicatos perdeu até a carta sindical. Com o Sérgio Moro, não podemos esperar que todo o controle estatal sobre os sindicatos venha a ser restabelecido, inclusive por fora do Congresso Nacional, simplesmente por portarias e regulamentações do Ministério da Justiça. Então, se o Ministério da Justiça falar que, vamos supor, trabalhadores demitidos não podem concorrer à eleição sindical, já caça o direito de uma parte do pessoal. Trabalhadores que não tenham pelo menos tanto tempo de empresa não podem concorrer. Para concorrer, você precisa apresentar aí uma ficha de que você não tem nenhum processo criminal e assim vai. Depois vão pedir que os sindicatos prestem contas do dinheiro do sindicato para o Ministério da Justiça, para a polícia. Então a polícia e o Ministério da Justiça, que é a polícia, vão controlar as contas dos sindicatos e assim por diante. Nas eleições sindicais, quem vai controlar as eleições, quem vai poder interferir nas eleições sindicais, que hoje é o Ministério do Trabalho, vai ser o Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro vai decidir quem é, se houver uma disputa muito acirrada nos sindicatos, Sérgio Moro vai decidir quem é que tem razão na disputa. Quer dizer, a simples transferência de toda essa parte dos sindicatos para as mãos do Ministério da Justiça, ou seja, para o Ministério da Polícia, ele significa uma violação total e completa da autonomia dos sindicatos, né, em relação ao poder do Estado. Quer dizer, numa medida que aparentemente é um anúncio administrativo e que chamou atenção por outro lado, né, os direitos dos trabalhistas e tudo mais, nós estamos aqui com uma investida contra a autonomia sindical que praticamente pode fazer os sindicatos brasileiros voltarem à situação que existia em 1964. Sendo que, na luta contra a ditadura, os sindicatos brasileiros conquistaram uma quase absoluta autonomia diante do Estado. O Estado não via eleições sindicais, não via estatuto, não controlava mais nada, que é o correto. O Estado não tem que controlar as organizações da classe trabalhadora, o Estado é patronal. E nesse caso aqui é um Estado patronal com um governo de extrema direita. Bom, a gente poderia acreditar que, se a gente for muito otimista, né, a esquerda pequeno burguesa em geral, ela é super otimista, que embora a raposa tenha sido introduzida dentro do galinheiro, ela não vai comer nenhuma galinha, que ela é uma raposa ética, respeitadora dos direitos das galinhas, etc. e tal. Mas o normal é a gente acreditar que se você colocar a raposa dentro do galinheiro, em pouco tempo você vai acabar sem nenhuma galinha. Né? E é justamente esse que é o problema com o qual está confrontado todo o movimento sindical nacional. Uma coisa impressionante é que esse anúncio de que o controle dos sindicatos vai passar para o Ministério da Justiça não tenha dado lugar, na maioria dos sindicatos, a uma resposta imediata e agressiva, né? O que mostra que uma boa parte dos dirigentes sindicais estão vivendo uma ilusão absolutamente absurda e descabida, né? Porque não falaram nada sobre isso. É preciso organizar uma atividade, um movimento
de todos os sindicatos em defesa da autonomia dos sindicatos em relação ao Estado. A única proposta cabível é: o sindicato é um assunto dos trabalhadores, e não do Estado capitalista, e muito menos do Sérgio Moro. Né? Quem tem que decidir como o sindicato vai ser organizado e tudo mais são os próprios trabalhadores. Esse movimento é uma questão urgente e fundamental.